Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita aí para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar uma curtida aí, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Beleza? Pessoal, vou falar hoje de um indicador aqui, tá? Que eu tô trazendo para vocês. Na verdade, né, vocês já viram aí no título, a gente está falando do MACD. Então, existe a versão nativa do MACD, que é o que todo mundo usa. E existe agora a minha versão, tá? Que ela é totalmente personalizável, tá? A gente já vai, né, comentar sobre as mudanças que eu fiz no MACD, tá? Então nesse vídeo a gente vai entender também um pouco como é que funciona o MACD. Muita gente aí usa e não tem nem ideia de como ele funciona, né? Então hoje a gente vai entender como é que ele funciona e por que, né, das minhas alterações. E uma que era a principal que eu queria fazer, por que não deu certo, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos primeiro entender aqui como é que funciona o MACD, né? Antes de baixar o indicador e tudo mais. Vamos lá, o MACD, ele é um indicador baseado em médias móveis, tá? Então a gente pode vir aqui no gráfico e inserir, né? Clicar em inserir indicador, clicar aqui em média móvel e inserir no gráfico, tá? Vamos inserir uma de 12 e vamos inserir uma de 26, beleza? Tá aí, tá as duas no gráfico. Vamos alterar, né, a cor e o tipo dela aqui. Ó. Vamos colocar exponencial. Essa mais lenta eu vou deixar verde mesmo, só que eu vou colocar o verde limão. E a outra mais lenta, né, com um período maior, a gente vai deixar também exponencial e vai mudar para vermelho. Tá? Então tá aqui. Como que funciona o MACD? Ele vai medir, pessoal, a diferença da média curta para a média longa, tá? Então, toda vez que a média longa vai se afastar, quer dizer, a média curta, né, se afasta da média longa, o MACD lá, o histograma, né, principalmente, ele vai indicar, né, uma tendência forte de alta neste caso, né? Mesma coisa para baixo, né? Quando a média curta começa a perder, né, a ficar longe da média longa, o MACD vai, né, também abrindo, né, só que de forma negativa, tá? Assim, de forma simples, né, seria isso. Tive que dar uma pausa aqui, pessoal. Então, assim, de forma simples, seria apenas isso, né? É a diferença da média curta para a média longa, tá? Só que ele também tem uma média sinal, tá? Vamos inserir aqui o MACD, tá? Então, se a gente digitar aqui MACD, né, a gente vê que tem três tipos, né? Na verdade são dois, né? A gente tem o MACD histograma, o MACD linha e um MACD que é a junção dos dois, tá? Vamos ver primeiro o MACD linha, que ele é o mais simples. Vamos colocar aqui embaixo. Vamos clicar aqui com o botão direito e vamos em propriedades do MACD linha, tá? O que a gente tem aqui? Média longa e média curta. Basicamente isso, tá? Só que a gente está vendo que tem duas linhas aqui, tá? E elas não são, né, a média longa e a média curta, porque a gente está vendo que o comportamento delas é diferente, olha só. Elas não estão cruzando no mesmo local, né? Olha só, aqui cruzou para baixo e aqui está bem diferente, né? Então não é a média curta e média longa ali. Na verdade, o que a gente tem aqui é um MACD, né? É o próprio MACD, que é a diferença para essas duas médias, tá? E uma média de sinal, tá, pessoal? Essa média de sinal é essa aqui, ó. Ela vem por padrão 9, tá? 9 exponencial. Só que essa média, ela não é uma média 9 exponencial do preço, tá? Não é, porque se eu colocar aqui, ó, média, né? Média móvel, inserir 9, ok? E eu venho aqui e altero para exponencial. Deixa eu alterar aqui, ó. Exponencial. Vou deixar ela amarela, tá? Pronto, tá vendo? Ela tá, né, praticamente junto com a de 12 agora, né? Então, tá vendo que o valor, né, não tem nada a ver. Aqui a gente tá no 114 mil pontos. A gente tá falando de mini índice. E aqui tá em 155. Do que essa média é, pessoal?
É o seguinte, quando a gente dá 2 cliques na média, a gente, além do, né, período e do tipo, a gente pode aqui vir em valores e a gente pode, né, trocar. Normalmente, né, em 99% das vezes, você vai usar a média móvel do fechamento. Mas você pode usar da abertura, da máxima, da mínima, tá? Aqui no Profit a gente só tem isso, né? Mas via código a gente consegue puxar outras médias móveis, tá? Então é o seguinte, essa média móvel aqui amarela, vamos apagar ela que ela não tem nada a ver com nada, tá? Foi só o exemplo. Essa média móvel aqui, vamos ver se aparece pra gente. Tá vendo que não mostra o valor aqui? A gente não consegue alterar, por quê? Ela não está pegando de nenhum daqueles valores, ela está pegando o próprio MACD. Então este valor que está aparecendo aqui é uma média móvel dos últimos 9 valores do MACD, tá? De forma, né, exponencial, claro, né? Está usando uma média exponencial, tá? Então assim, como é que é feito esse cálculo? A cada novo box, ó, vamos voltar um box aqui, ó. Cada novo box que é fechado, ele pega esse valor e vai somando como se fosse um fechamento, tá? Então ele vai somar os últimos 9, ó, e vai tirar uma média exponencial que é isso aqui, este valor, tá? Na verdade eu falei, né, 155 mil, mas não é, né? É 150 mesmo, numeral, né? Beleza, pessoal? Então, inclusive, foi isso aqui que me atrapalhou, né? A gente já vai falar do indicador que eu tentei fazer. Foi isso aqui que me atrapalhou, porque a média que eu queria usar, ela não usa esse tipo de valor, né? Você não consegue, não é uma média que você fala, ah, eu quero X períodos do valor tal, né? Do valor do fechamento, do valor da abertura, do valor da máxima. Não. Ela não tem isso, então eu não pude fazer isso, tá? Então vamos lá, vamos entender o MACD, continuar aqui a explicação, né? Então a gente tem a média branca, que é o próprio MACD, que é a diferença entre as duas médias que a gente determinou, tá? Média curta menos a média longa, é essa média branca aqui. E a gente tem a média sinal, né? Que nada mais é do que, né, a média exponencial do próprio MACD, beleza? Que foi o que eu acabei de explicar. Então é exatamente assim que funciona o MACD. A gente tem a versão histograma, né? Que é basicamente a mesma coisa, pessoal. A gente já vai ver, tá? Vamos inserir aqui, ó. MACD histograma, tá? Vamos inserir aqui embaixo. Dá OK. Tá vendo o que eu falei? Olha só. Ele é basicamente a mesma coisa, tá? Então veja só. Vamos ver vamos deixar um pouco maior primeiro aqui. Que o gráfico, na verdade, não vai importar nada agora, tá? A gente precisa ver só os indicadores aqui, beleza? Então olha só, houve o cruzamento aqui, né, do MACD para a média móvel e houve o cruzamento aqui do MACD. Você percebe que o desenho é bem parecido? Olha só, né? Vai subindo e depois cai até cruzar. Aqui é a mesma coisa, ó. Vai subindo, né? Depois cai até cruzar. Cruzou, olha o formato, né, que ficou aqui embaixo, ó. Que eu tô riscando todo torto, né? Mas olha como é bem parecido, tá? Por quê? Porque os valores são o mesmo, pessoal. Os valores são o mesmo. Só tem uma diferença, tá? Então qual que é essa diferença? Vocês estão vendo que ele sempre vai estar aqui rodeando o número 0? Deixa eu só trocar para flechinha. Então ele está sempre próximo do número de 0, né? Então, acima de 0 positivo, abaixo de 0 negativo. Mas de onde que ele tira esse 0, pessoal? É muito simples, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no MACD linha, ó. Clica com o botão direito, propriedades, média longa, média curta. É só isso que a gente tem, mais nada. Se a gente vier no MACD histograma, propriedades, a gente tem média longa, média curta e agora a gente tem o sinal, tá? Essa linhazinha aqui, né, que está sendo usado ali como parâmetro, né, para a gente ver se o MACD está positivo ou negativo, ela nada mais é do que esse 0 aqui, pessoal. Então é feita uma fórmula matemática, tá? Para essa linha verde tá sempre aqui no 0, tá? E a partir disso, né, desenhar o histograma. Então todo o desenho, olha só, tá? Toda vez
que é a média branca, né, que é o MACD cruza para cima da média sinal, é quando o histograma fica maior que zero. Ó, o desenho é basicamente o mesmo. É que aqui a gente tem os desenhos, né, na diagonal, né, subindo ou caindo, e aqui o desenho está sempre na horizontal. Beleza? Eu sempre gosto de, né, tratar dos fundamentos do indicador quando eu vou apresentar algum indicador, justamente para quando eu explicar quais foram as mudanças, o pessoal entender, tá? Eu sei que muita gente vai pular, muita gente não quer saber. Ah, eu não quero saber como é que funciona o MACD, eu quero colocar lá e quando der verde eu compro, quando ficar vermelho eu vendo. Beleza, cara. Cada um, né? Cada um pensa de um jeito. Mas enfim, o pessoal que quer aprender sobre os indicadores, beleza, continua aí comigo que a gente vai conversar mais sobre isso. Beleza, pessoal? Então assim, MACD histograma, MACD linha, os dois são a mesma coisa, porém, né, um é mais bonitinho, né? Ele tem essa coisinha, e aí você consegue pintar e tal, e fica verde e tal. Então, foi pensando nisso, pessoal, que eu fiz o meu indicador, tá? Na verdade, vamos lá, vamos deixar esse... A gente já viu, né, que os dois são a mesma coisa. Vamos fazer o seguinte... Eu não vou tirar ainda não, tá? Eu vou deixar os dois aqui minimizados, né? Um pouco menorzinho. E vamos conversar sobre o seguinte. Pessoal, o MACD tradicional, ele trabalha com médias exponenciais, tá? Todas elas são exponenciais, né? Eu descobri isso fazendo testes. Beleza? Então o que acontece? Existe uma média móvel muito famosa. Muita gente pede para eu fazer robô com ela. A gente vê aqui, ó, inserir indicador e digitar TIL, tá? Toma cuidado com como você escreve, porque tá escrito errado aqui, tá? No Profit. Tá Tilson com 2L, não é com um só, tá? Então a gente tem uma média chamada Tilson, que a gente pode inserir ela no gráfico, tá? E ela é bem, pessoal, ela tem uma característica bem própria dela, tá? Que ela é... Vamos mudar aqui o período, tá? Vamos colocar um período de 20, só para ter uma ideia aqui. 20 é muita coisa, vamos colocar 9. Tá? O que ela tem de diferença? Ela tem essa suavidade, né, pessoal? Ela é suavizada, ela não tem aqueles movimentos bruscos, né, da média exponencial. E ela meio que antecipa também, né? Opa, o robozinho. Robozinho entrando lá na operação. Então, se a gente comparar, né, colocar uma média móvel aqui de novo, seria indicador, média móvel, seria 9, tá? Vou colocar 9 também. Né? Vocês veem que aqui ainda está aritmético. Vamos colocar exponencial para dar uma olhada. Ó. Ela tem um comportamento bem diferente. Isso aqui no Renko, então, pessoal, é coisa de maluco, tá? Olha só. Como o Renko, todos os blocos são do mesmo tamanho. Olha como a média Tilson, né? Ela se comporta, né, bem, né, pertinho do preço ali. Ela é bem suave, pessoal. Então isso aqui para fazer indicadores não, setups, né? Vamos excluir a média de 9 aqui. Ela é bem bacana, pessoal. Cruzamento de média Tilson. O próprio preço cruzando a média Tilson é um setup. Obviamente, né, você vai precisar testar qual você prefere, né? Porque o que ela tem de configuração? Ela tem, além do período, que é exponencial, você não consegue mudar, ela tem esse fator, tá? Então, olha só, ela não tem aquele dado que eu tinha falado, né, que são os valores. Eu não consigo, então, mudar, né, o cálculo dela. A média móvel tradicional, ela tem, né, como a gente viu, a gente pode pegar do fechamento, a gente pode pegar da abertura, da máxima, da mínima. Aqui não. Então foi isso, pessoal. A minha primeira ideia era fazer um MACD de média Tilson, tá? Robô saindo da operação. Era um MACD de média Tilson, que eu já tinha até dado o nome, tá? MACTilson. Só que isso aí deu um problema por causa dessa média verde, tá? Dessa média sinal. Ó. Esse sinal, como a gente sabe, a gente dá 2 cliques aqui, ó, ele não tá pegando uma média móvel, né, dos últimos 9 fechamentos. Não, tá pegando do próprio MACD, os últimos 9 fechamentos do MACD, né? E aí eu não tenho como fazer isso com a Tilson. E aí o que eu poderia ter feito? Ter usado a média curta e média longa como Tilson, obviamente. E aí usar a média sinal
uma média normal, exponencial, aritmética, o que fosse, né? Só que eu fiz testes, pessoal, fica horrível, fica uma bosta. O comportamento da média Tilson junto com a exponencial não funciona, tá? Ou você usa tudo Tilson ou usa tudo exponencial. Então, por causa disso, não deu certo o MACD, né? Que eu queria fazer com média Tilson. Mas calma que tem uma surpresinha aí, tá? Então, beleza, eu falei, pô, mas bacana, eu já tô aqui, né, com o código aberto do MACD, já fiz bastante teste, pô, eu tenho que tirar alguma coisa disso, né? Então foi pensando nisso, pessoal, que eu criei um MACD personalizável, tá? Então agora sim, vamos lá, pessoal, agora que a gente já entendeu como funciona o MACD, vamos baixá-lo, né? Importar para dentro do nosso Profit aí para poder instalar, tá? Primeira coisa, pessoal, clica aqui em ajuda, tá? Toda vez que a gente falar de robô, regra de coloração, indicador, tá? Clica aqui em ajuda, procurar atualizações, inclusive, né? Eu tenho uma aqui para fazer, ó. Vocês mudem, tá? De versão estável para versão beta, senão não funciona, tem que ser tudo na beta. Clique em atualizar, pessoal. Vai aparecer essa barrinha aqui, ó. Às vezes ela demora para começar a carregar, tá? Depois que ela começa, ela vai embora, tá? Inclusive, se demorar aí mais um pouquinho, eu dou uma pausa e volto quando estiver acabando, tá? Aliás, vou pausar já agora, tá? Foi só pausar que começou, tá vendo? Depois que ela começa, ela vai rapidinho, ó. Atualização concluída, você clica em reiniciar agora, vai abrir o Profit novamente e aí a gente vai prosseguir com a instalação, tá? Eu não vou reiniciar agora porque eu estou gravando o vídeo, né? Então, reiniciar depois, beleza? Vamos lá. Na descrição, pessoal, tem um linkzinho aí, tá? É para você clicar e baixar o indicador. Este é o arquivo, tá? JB Index MACD personalizável, tá? E esse link aqui, pessoal, nada mais é do que o Google Drive, tá? Então vocês vão clicar neste botão aqui, ó, e vão fazer o download. Inclusive, ó, a gente passa o mouse em cima, aparece a opção de fazer o download, tá? Clica aqui, faz o download, tá? Tá aparecendo dois arquivos aqui, mas é só um, tá? É só esse aqui, tá? Beleza? Fez o download, salva aí alguma pastinha do seu computador e vamos voltar para o Profit. Aqui dentro do Profit, pessoal, clique em estratégias, central de estratégias. Isso aqui toda hora tá mudando, tá? Ou muda o nome disso aqui, ou muda o layout aqui dentro, tá? Então o que a gente vem, o que a gente tem aqui, pessoal? Olha só, tem o botão aqui importar e exportar, tá? E aqui, clique em importar. Ele já vem selecionado aqui em cima em importar, tá? Você clica nessa pastinha amarela, você procura o arquivo que você acabou de baixar, tá? Então o meu tá aqui, ó, MACD personalizável. Clique em abrir. Aí sim, vai aparecer aqueles dois indicadores lá, tá, pessoal? Clica nesse primeiro, clica no primeiro botão, ele vem pra cá. Depois vem no segundo, clica no primeiro botão de novo e ele vem pra cá. Tem que aparecer os dois indicadores aqui, tá? Em selecionados. Clique em importar e dá OK. Beleza? Não vou fazer isso porque eu já tenho aqui. Então vamos lá, pessoal. Eu vou tirar esse MACD linha daqui. Vou deixar só o histograma pra gente comparar, tá? Vou tirar essa média Tilson daqui, porque eu já expliquei, né? Porque que não consegui fazer um indicador como eu queria. Vamos lá, pessoal. Vamos procurar MACD personalizável. Tá aqui, ó. A gente insere numa nova janela. No caso, pessoal, o meu tá vindo já assim, mas o de vocês eu vou alterar, tá? Vou fazer o upload de novo. Eu vou configurar aqui do jeito que vai vir o de vocês, tá? Deixa eu só pausar rapidinho o vídeo. Então prontinho, pessoal. O de vocês vai vir assim também, tá? Exatamente assim. Eu deixei o MACD nativo, tá? Pra gente comparar com o nosso aqui, tá? Então vocês podem ver que o gráfico é o mesmo, né? O desenho é o mesmo. Os valores são os mesmos, tá? Vamos lá. A única diferença visível, pessoal, é que ele já vem colorido, né? Mas não é a única coisa, tá? Então vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que a gente pode fazer, clicar com o botão direito aqui, ó, vir em propriedades da escala de preços. Tá? E aqui, ó, grade automática, você pode tirar esse grid horizontal, tá? Então ele vai sumir com essas linhas aqui, ó. Pronto. Ficou limpinho, tá? Pessoal, se você pausar, você vai ver que dá uma diferencinha de preço, mas não é, ó, tá vendo? É só o número
que um demora um pouquinho mais para mudar que o outro, mas olha só como fica a mesma coisa depois, ó, quando pausa, olha só. Tá vendo? Então, não tem diferença, tá? O cálculo é exatamente o mesmo, pessoal. É que um aqui, por ser nativo, ele, né, ele consegue mexer um pouquinho antes do que o que eu fiz, tá? Ou é o que eu fiz que tá mexendo antes, não sei. Mas eu já comparei isso aqui e tá a mesma coisa. Então, primeira diferença, ele já vem colorido, tá? Então, muita gente, né, gosta de um MACD coloridinho e tal, tá aí, beleza? Colorido. Segunda coisa, pessoal, a gente pode clicar aqui com o botão direito e a gente vai ver que tem uma cacetada de opções, né, que não tinha lá, né? A primeira coisa, MACD modelo, tá? Pessoal, anotem isso aí, tá? Pra depois, quando vocês quiserem alterar, ou, né, vocês toda vez que forem mexer no MACD, ter que voltar aqui no vídeo, né? Vocês escolhem. É o seguinte, vou passar umas informações aqui que vocês podem anotar aí, tá? MACD modelo. Então são 3 modelos, tá? O que é esse MACD modelo? É justamente aquilo que eu mostrei. Vocês viram que tem um MACD histograma, tem o MACD linha e tem os dois juntos, né? Então o modelo 1 é o histograma, que é o mais usado, tá? Se a gente mudar para o 2, pessoal, clicar em aplicar, tá vendo? Ele mudou para o linha, MACD linha. A diferença é que o meu também colore, olha só. Então toda vez que o MACD cruza para cima da média de sinal, ele fica verde, e quando ele cruza para baixo fica vermelho, tá? Então bacana, eu sei que tem gente que usa o MACD linha, você pode usar esse aqui, tá? E a gente tem o modelo 3, que é os dois juntos, tá? Que é aquele que a gente tinha visto, ó. Olha aí. Então ele é o MACD linha junto com o MACD histograma. Tem gente que usa assim, né? Eu não sei por quê, porque os dois são praticamente a mesma coisa. Inclusive a gente consegue comparar, ó, né? Como ficam verdes e vermelhos na mesma hora, né? Os dois indicadores. Então, vamos voltar aqui para o histograma, que é o que mais vai interessar pra gente, que é o que mais o pessoal usa. Pessoal, olha só. Essa aqui foi a primeira mudança, tá, que eu consegui fazer. Já que eu não consegui fazer um MACD da média Tilson, o que eu fiz, pessoal? Coloquei uma opção para vocês mudarem o tipo de média do MACD. Então, a gente sabe que ele é exponencial, né? Todas as médias, todos os cálculos dele são exponenciais. Se você mudar aqui de 1 para 2, tá? Então 1 é exponencial, 2 se muda para aritmético, tá? E aí vai mudar todos os cálculos dele. Olha só, a gente está usando as mesmas médias, né? 26, 12 com sinal 9. E olha como o MACD já ficou diferente. Olha só, aqui ele já está até, né, virando para cima, ó, tá? Então, isso aqui não estou falando que aritmético é melhor que o exponencial, e nem que a outro tipo de média que a gente já vai ver é melhor também. Isso aqui é para vocês testarem, pessoal. Vocês testarem, beleza? Então, 1 exponencial, 2 aritmético e 3 ponderado, tá? Então, né, a gente sabe que existe um tipo de média chamado ponderada. Olha aí. Ó, a gente pode inserir uma média móvel aqui, ó. Inserir indicador, média móvel. Inserir. Ok. Tá aqui. Se a gente der 2 cliques nela, a gente pode alterar o tipo dela, né? Então a gente sabe que a gente tem a aritmética, exponencial, a gente tem essa Welles-Wider e a gente tem a ponderada. Aqui muita gente usa, é bacana também. Ela dá aquela suavizada, né? Ela não é tão brusca quanto a exponencial, tá? Então a ponderada também é bacana. Essa Welles-Wider, né? Que é até difícil de falar, é a média WW, né? Você não consegue usar ela via código, tá? Então por isso que não tem uma quarta, né, condição lá, um quarto tipo para você conseguir usar ela. Então você só consegue usar exponencial, que é a 1, que é o padrão do MACD, aritmético, que é o 2, e ponderado, que é o 3. Beleza? Vamos voltar lá na configuração do MACD, que ainda tem mais coisas, tá? Parâmetros. Então beleza, vamos voltar. A gente está falando do tipo de média, né? Então a gente viu os 3 tipos, né? Exponencial, aritmético e ponderado. Vamos voltar para a exponencial. Média longa período, não tem segredo, né? É o período que você vai usar na média longa. Só que aqui, ó, média longa valor. Você consegue alterar o valor. Lembra que eu falei que dá para usar mais coisas? Olha só. Fechamento, volume, quantidade, abertura, máxima e mínima. Então você pode testar aí um MACD usando, ao invés de fechamento, usando abertura. Ou usando
só as máximas dos candles, ou dos blocos, ou só as mínimas, beleza? Então tá aí, ó, opção para vocês brincarem, tá? Então média longa período, média longa valor. Para média curta a mesma coisa, média curta período, média curta valor, beleza? O sinal, você vai definir o período, porque quem vai definir todo o tipo de média é aqui, ó. Então se você mudar para aritmético, tanto a média longa, quanto a média curta, quanto a média sinal, né? O sinal serão todos aritméticos, beleza? E aqui, pessoal, vamos voltar lá no gráfico primeiro. Se a gente vier aqui no MACD, clicar com o botão direito, ó, a gente tem uma opção de inserir média móvel, tá? A gente clica e aí coloca uma média móvel, sei lá, 13, tá? Número de Fibonacci. Vou mudar um pouquinho a cor dela aqui. Colocar. Ah, ela vem aritmética, tá? Vamos deixar assim então. Vou mudar para amarelo. Opa. Amarelo e deixar espessura 3. Tá ali a média. A gente consegue colocar também uma média móvel, pessoal. E o que é mais legal disso, tá? É que a média móvel vai influenciar na coloração. Então olha só. Média móvel período, tá? 0. Não quero usar a média móvel, quero usar do jeito que tá, limpinho assim. Deixa 0. A partir do momento que você coloca qualquer valor aqui, ele já vai considerar, tá? E aqui o tipo de média, tá vendo? 1 é exponencial, é a mesma coisa daqui, tá? Então, 1 exponencial, 2 aritmético, 3 ponderado. Aqui vamos deixar 1. E aqui vamos deixar 2. Por quê? Porque lá a gente viu que veio aritmética, né? Então vamos deixar igual também. Vamos aplicar. Tá aí, pessoal. A média móvel, tá? Exatamente igual a média móvel de cima que a gente adicionou. Só que, olha só. O que acontece com a coloração, tá? Agora, o MACD ele só fica verde, pessoal, se tiver, obviamente, positivo, né? Acima de 0 e acima da média. Perdeu a média, fica branco. Aí virou para baixo, ficou negativo, pinta de vermelho. Enquanto estiver abaixo da média. Passou para cima da média, MACD branco, tá? Então muita gente usa assim. O Fabrício lá tem o MACD dele. Inclusive ele vai achar, ele vai achar que eu estou copiando o conteúdo dele porque ele fez um MACD, né? Ele já usa uma configuração específica lá há muito tempo. E aí, né? É chato você ficar, né? Colorindo, tem que criar uma regra de coloração e tudo mais. Então ele fez um MACD, ele até disponibilizou no Profit, já com a configuração dele fixa, inclusive com esse tipo de coloração, tá? Só pinta acima da média ou abaixo da média, enquanto tiver, né, assim, todo enrolado, fica branco. Só que eu já estava trabalhando nesse MACD desde a semana passada, pessoal. Não copiei o conteúdo do Fabrício não, tá? Então, pessoal, a média móvel, ela vai fazer justamente isso, né? Vai aparecer uma média móvel aqui. E você consegue, né, ver aí que... e alterar, né, também. Pessoal, propriedades. A média móvel, pessoal, é separado, tá? A gente viu aqui que tem um MACD tipo média, que eu falei que altera o valor da média longa, média curta e sinal. Porém, né, a gente viu que o tipo dessa média móvel aqui separada, a amarela, você pode alterar aqui. Então a gente pode colocar exponencial. Agora sim, o MACD vai ficar todo exponencial, tá? Ele já trabalha com médias exponenciais. Beleza, pessoal? Então essa foi a alteração que eu fiz, tá? O que eu achei mais bacana é justamente já vir colorido. Então você simplesmente vai colocar aqui a configuração que você usa. Média longa, média curta e o período. Sinal, né? Na verdade. Média longa, média curta e o sinal. Vai determinar se são exponenciais, aritméticos ou ponderados. E se você usa a média móvel, coloca ali, né? Deixa eu tirar aqui só para ficar mais limpinho o gráfico ali. E pronto, o MACD já fica colorido. Porque senão você... Eu até tinha criado, eu tinha criado uma regra de coloração. A gente pode até colocar aqui, ó. Inserir, clica com o botão direito, né? Inserir regra de coloração, mais procurar MACD. Ó, é esse aqui, ó, JB Color MACD média. Inserir.
no MACD histograma. Ok. Beleza? Só que aí você tem que clicar com o botão direito aqui, ó, e vir em propriedades de JB Color e configurar tudo, tá? Então, ó, média longa, média curta, sinal, se você usa a média móvel ou não, qual o período da média móvel que você está usando, se ela é exponencial ou aritmética, beleza? Inclusive, quem quiser essa regra de coloração, tá? Tá aí na descrição, tá? Você vai lá vai rolando para baixo a descrição, tem lá regras de coloração. Aí você vai achar para baixar essa regra de coloração aqui, tá? Só que o ruim é isso, né? Toda vez que você vai adicionar um MACD, você tem que adicionar essa regra de coloração e você tem que alterar a regra de coloração. Então, o MACD já vindo colorido, né? Fica mais prático, né, pessoal? Então, vamos excluir aqui esse MACD agora o nativo, né? Vamos ficar só com o nosso aqui que a gente fez. E vamos ver uma última coisa. E vocês viram que tinham dois arquivos, né? O outro arquivo, pessoal, foi o que eu consegui fazer, né? Da média do MACD, né? Com média Tilson. Então, se a gente colocar Mac Tilson, tá aqui, ó. O tal do Mac Tilson. Vamos inserir ele aqui embaixo. E aí, como é que ele funciona, pessoal? Ele vai funcionar de uma forma mais simples ainda, tá? Você colocar aqui, inserir indicador TILS, né? Lembrando, tá escrito errado no Profit, tá com 2 L's, né? Vamos inserir 2 vezes. Então tá aqui. O que ele está usando aqui de configuração? Deixa eu dar uma olhada. Então ele está usando tipo de MACD. Isso aqui, pessoal, não vai ter, tá? Foi até bom ter olhado isso aqui, ó. Essa primeira opção não vai ter, eu vou excluir ela. Que isso aqui foi remanescente de quando eu estava trabalhando nele, tá? Então só vai ter essas 4 opções aqui para vocês. Então, bem simples, pessoal. A média Tilson, ela só pede o período e o fator, tá? O fator padrão é 0,70, podem alterar à vontade, tá? Então o que está configurado? Média longa, período 13, média curta, período 8. Então vamos fazer a mesma coisa aqui. Média curta, vamos dar para 8. E a média longa para 13. Por que 8 e 13, pessoal? Porque sempre que eu estou fazendo teste, eu sempre testo com números de Fibonacci, tá? Então é sempre 5, 8, 13, 21, né, 34, 55, eu não lembro se é. Mas é sempre assim, tá? Por isso que sempre fica os mesmos números aí. O que o MACD está fazendo, pessoal? Ele está simplesmente fazendo a versão básica, né? Daquele primeiro cálculo do MACD. Ele está pegando aqui, ó. Deixa só. Agora que eu vi que eu estava o tempo todo com a janela minimizada. Ele está pegando simplesmente a diferença, ó, da média curta para a média longa, tá? Então, conforme a média curta vai se distanciando da longa, o MACD aqui ele vai aumentando, tá? Então, bem simplesinho. Só que fica mais visível, né? Para você que usa a média Tilson, agora você tem um indicador aí para ver certinho. Porque como o comportamento dele é diferente, tá? Aqui nesse caso, ó, se a gente usasse 2 médias exponenciais, não ficaria assim, né? A média curta, ela abriria muito mais, né? Ficaria numa distância muito maior da média curta para a média longa. Ficaria algo assim, ó. Você vê que a Tilson não, ela mantém, né? Ela acelera no começo, obviamente, mas chega num certo momento que ela não abre mais, né? Ela não se distancia mais tanto da outra, né? Vai bem de pouquinho. Então, bacana para quem quiser testar. Então, a gente tem o Mac Tilson, que não é a versão, né, que eu queria, mas é a que dá para fazer no Profit. E tem agora o MACD totalmente personalizável. Beleza, pessoal? Eu vou só arrumar essas duas coisinhas, né, para enviar para vocês já tudo certinho. E aí, né, obviamente, a hora que o vídeo está no ar, né, você vai baixar o arquivo já tudo certinho, tá? Mas agora eu, né, falando aqui no momento da gravação, vou fazer isso e vou postar pra vocês. Beleza, pessoal? Então eu acho que eu não esqueci nada, tá? Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários. Inclusive aqui, ó, vocês podem fazer a mesma coisa, tá? Clica com o botão direito, escala de preços. E em grade automática e tira grid horizontal. Beleza? Tá aí, ó. Fica limpinho, sem aqueles tracejadinhos, né?
Então, pessoal, tá aí os dois indicadores, tá? O MACD. Eu não vou colocar no Profit pelos motivos que eu tinha falado nos vídeos anteriores. Muito complicado, demora muito para ser analisado. Depois eu não consigo alterar, por exemplo. Vi o errinho ali, né? De uma função que não vai fazer nada, vai estar ali só para confundir o pessoal. Via código, eu coloco lá, eu apago uma linha, acabou, resolvi. Só que se tiver dentro da Nelogica, eu não consigo fazer isso. Então por isso que eu prefiro ter o controle total desse código, tá? Ao invés de ficar mandando versões e versões e ficar 10 indicadores com o mesmo nome lá dentro da loja do Profit, tá? Então é isso, pessoal. Baixem o indicador, testem, tá? E aí qualquer coisinha, coloquem aí nos comentários ou mandem mensagem lá no Telegram. Pessoal, tá complicado de responder todo mundo no Telegram, tá? Então se puder deixar nos comentários é melhor. Peço pro pessoal que entrar em contato comigo no Telegram, só em caso realmente de estar precisando de fazer algum código, alguma coisa. Mas para tirar dúvida boba assim, pessoal, tá complicado. Muita gente mandando mensagem. Ontem eu não consegui responder todo mundo. Hoje ainda tem mensagem pra caramba pra responder. Então, só dando esse aviso aí, também se você mandou mensagem e eu não respondi ainda, por causa disso, tá? Tem um pouquinho de paciência aí que eu já tô tentando aí colocar tudo em dia. Beleza, pessoal? Então é isso aí, um abraço pra vocês e até amanhã.